Você que tem dúvidas sobre a infertilidade já pode participar. O meu convidado, especialista em reprodução humana, Dr. Wilson Jacoldi. Doutor, obrigada sempre pela presença. Obrigado eu, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Antes da gente falar dos tratamentos, doutor, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre o diagnóstico. Aproximadamente 500 mil casais sofrem com infertilidade no país, é isso? Hoje, na verdade, o Brasil tem uma demanda muito grande de casais inférteis. Então, aproximadamente 500 mil casais necessitam de tratamento de reprodução assistida, de tratamento clínico de fertilidade. Desses 500 mil, 40% necessita de um tratamento de fertilização in vitro. E apenas 12 mil de 40% de 500 mil, são 200 mil casais necessitam, 12 mil só têm condições de procurar as clínicas de reprodução. Olha só, o número... O problema econômico, né? A dificuldade é muito grande. Dificuldade financeira, né? Os tratamentos hoje, doutor, quais são os disponíveis? Quais são os que nós temos? Então, nós temos... A medicina reprodutiva, ela iniciou-se em 1978, com o nascimento do primeiro bebê de proveta, que é Louise Brown. Então, até 78, Gisele, a gente não tinha condições de tratar um casal, uma mulher que tinha uma obstrução de trompa, um homem que tinha um esperma muito lento. Então, os casais apenas tinham o tratamento de inseminação intrauterina. A partir de 1978, com o nascimento de Louise Brown, que é o primeiro bebê de proveta, aí nós conseguimos evoluir muito de lá para cá em termos de reprodução assistida. Quer dizer, a reprodução é um conjunto de medidas laboratoriais que os médicos especialistas em reprodução assistida têm para poder favorecer um casal que não consegue engravidar em casa, né? Que até 78 isso não era possível. Então, a partir daí, a gente pode dar para esse casal que tem um sonho tão desejado de ter um filho e não consegue fazer esse filho em casa, né? E quais desses tratamentos, doutor, hoje é o mais procurado e qual aquele com maiores probabilidades de eu ter o meu sucesso? Então, hoje nós temos dois tratamentos que a medicina reprodutiva oferece para os casais inférteis, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. E existe uma confusão, às vezes o leigo confunde um pouquinho os termos, mas é bem simples de definir. A inseminação intrauterina é aquela técnica que você apenas facilita a chegada do esperma lá na trompa. Então, o óvulo vai se encontrar com o esperma naturalmente, vai ocorrer a fertilização naturalmente e esse embrião vai vir se implantar no útero naturalmente. Quer dizer, a fertilização do óvulo com o esperma vai ocorrer dentro do organismo da mulher. Isso é uma inseminação intrauterina. E essa inseminação tanto pode ser com o esperma do companheiro ou um esperma que eu consigo doado? Justamente. A gente tem a inseminação intrauterina homóloga, que a gente faz com o esperma do próprio marido. E a inseminação heteróloga, que a gente faz com esperma do banco de esperma. Para aqueles casais cujo marido é azoosperma, que a prevalência hoje é em torno de 2% dos casais que nos procuram, o marido é azoosperma, ou seja, ele não tem esperma. Então a gente usa o banco de esperma, temos lá N número de pacientes que doam espermas para o banco. A gente vai usar um esperma com as mesmas características do marido, mesmo tipo de sangue, e a gente vai conseguir um sucesso. Procedimentos com bastante sucesso, né, doutor? Com bastante sucesso. E o que leva o homem a não ter o esperma, doutor? É um fator genético ou no decorrer da vida ele pode ir perdendo? Então, existem causas traumáticas, né? Uma torção de testículo, uma batida no testículo, às vezes ele pode se tornar um azoosperma. Existem causas infecciosas, que causam obstrução do ducto, né, que leva o esperma para o pênis, e existem as causas genéticas, que são mais frequentes. Então, essas três causas são as causas básicas de infertilidade no homem, levando a uma azoospermia, que é a ausência de esperma. Uma simples queda, por exemplo, de bicicleta, dependendo da maneira que o homem caia, ele pode se tornar um homem infértil? Pode haver uma torção de testículos, se há demora... Olha o perigo.
para esse homem sofrer uma assistência médica por um urologista, ele pode ter uma zoospermia, ele pode perder o testículo. Bom, as perguntas já estão chegando. Você em casa tem alguma dúvida sobre infertilidade? Dr. Wilson Jacoldi, que é o nosso especialista em reprodução humana, vai responder, tá bom? A Margarida de Lima, de Presidente Prudente. A mulher pode ser infértil, doutor, de um ovário apenas? Aí, se ela tem um ovário só, ela tem condições de engravidar. Desde que ela não esteja na menopausa, esse ovário é suficiente para ela ter quantos filhos ela quiser. Então, existe uma infertilidade de causa ovariana nela, se ela não estiver ovulando. Aí a gente usa medicamentos hormonais para estimular a ovulação, vai corrigir esse fator feminino, que é um fator ovariano. Eunice Cardoso, de Penápolis. Eu queria saber se é verdade que o anticoncepcional DIU deixa a mulher infértil. Então, antigamente se usava muito DIU de cobre. O DIU de cobre, ele tem uma desvantagem em relação ao DIU que a gente usa hoje, que é o DIU de progesterona, que é um DIU hormonal. Ele facilita a infecção tubária. Então, os pacientes que usavam o DIU, muitos deles adquiriam infecção tubária. Essa infecção tubária leva à infertilidade. Tá? Então, na verdade, a causa é o DIU, mas a consequência, vamos dizer assim, a causa da infertilidade é a infecção tubária, mas quem provoca é o DIU, que facilita a penetração de bactérias do trato genital inferior para dentro da trompa. Teve um bebezinho, doutor, que nasceu ontem através da inseminação, da fertilização in vitro, aliás? Então, entre as técnicas que nós temos da medicina reprodutiva, da reprodução assistida, a gente tem a fertilização in vitro, que é uma técnica que traz, vamos dizer assim, tem muitas indicações hoje para se fazer uma fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. E uma das indicações é as pacientes que entram na menopausa e começam um relacionamento depois da menopausa. Ou próximo da menopausa, no caso da Silvia, esposa do Zé Ricardo, que tivemos o prazer de fazer o parto deles ontem, a Silvia recebeu 2 óvulos, de uma doadora, ela foi receptora de 2 óvulos. Com o esperma do Zé Ricardo, nós fertilizamos esses óvulos, transferimos esses óvulos para o útero da Silvia, isso no dia do aniversário dela, por coincidência. Olha, no dia 4 de dezembro, ela engravidou dos dois embriões, transferimos 2 embriões, ela engravidou dos 2 embriões, e ontem nós tivemos o prazer de fazer o parto de gêmeos. Olha, que bênção! A Silvia, que tem 54 anos. 54 anos, do Miguel José e da Rafaela. E eles estão em boas condições, estão excelentes, estão se recuperando no hospital com a mãe e logo vão estar em casa. Doutor Wilson, tem ideia de aproximadamente quantos bebezinhos o senhor já colocou no mundo? De tratamento de reprodução, acho que está beirando os 1000. Tá? De tratamento de reprodução, entre inseminação, fertilização, e os casais que nos procuram para orientação de tratamento clínico com hormônios, com tratamento também do marido, com medicamentos, está em torno próximos de 1000. Quantos sonhos realizados, né? Quantas vezes eu posso me submeter, doutor, aos tratamentos? Existe um limite? Existe uma quantidade assim que até o especialista mesmo orienta, não, vamos parar, não tem mais jeito, ou não? Não. Desde que a paciente tenha boa saúde, não tem limite, Gisele. Esse limite, vamos dizer assim, é mais emocional e econômico, porque é um tratamento desgastante emocionalmente e é desgastante economicamente. Então, eu já tive paciente que nos procurou com 12 fertilizações in vitro realizado e realizou a 13ª e conseguiu engravidar. Teve o sucesso. O que dificulta muito, às vezes, as clínicas é que as pacientes trocam muito de médico. Então, elas pulam de clínica para clínica. E isso não é o ideal? Não, porque a gente fazendo um tratamento hoje, não dando certo, a gente já tem um histórico dessa paciente, tem alguma coisa que se melhorar, nós vamos melhorar no próximo tratamento que ela vai fazer. E às vezes essa paciente não leva isso para outra clínica. Ela abandona a clínica, vai para outra achando que está fazendo melhor e às vezes está prejudicando. Tem um começo, meio e fim com o mesmo especialista, né? Justamente. Ana Maria Lopes, lá de Marília, eu quero saber se quanto mais velha a mulher é mais difícil de tratar a infertilidade. No caso da mulher mais velha, como o doutor Wilson colocou, é a fertilização in vitro. É isso, doutor? Toda paciente depois dos 35, a fertilidade diminui muito.
Infelizmente, o óvulo, além dele ser de má qualidade, ele vai perdendo a qualidade, ele vai ficando mais endurecido. Então, o esperma sempre vai ter mais dificuldade para penetrar. Então, através de uma inseminação, mesmo da relação em casa, o esperma vai ter mais dificuldade de penetrar no óvulo. Então, as pacientes mais idosas que não conseguem engravidar, a gente nem indica a inseminação, a gente já indica a fertilização com ICSI, que é aquela técnica onde você, através do microscópio, você manipula o óvulo com uma pinça, o esperma com outra pinça, e você injeta o esperma dentro do óvulo, facilitando a entrada do espermatozoide dentro do óvulo. Porque o óvulo, às vezes, ele se torna mais rígido e o esperma tem dificuldade para penetrar. Então, quanto mais idosa a paciente, as chances são menores, tanto pela dificuldade da penetração do esperma, como da qualidade do óvulo, que a qualidade vai piorando, que a mulher já nasceu com aquela quantidade X de óvulos. Então, depois dos 35, quais ficam? Ficam os piores. Os melhores ela vai liberando antes. Então, sempre a gente pede, procura a clínica antes dos 30, 32, não deixa para depois dos 35 que os resultados vão diminuindo. Quanto antes, melhor. O Marco mandou aqui por e-mail, ele quer saber se a masturbação em excesso causa a infertilidade. Não, de maneira nenhuma. O esperma, a mulher nós já falamos, a mulher nasce com aquela quantidade de X de óvulos, ela vai liberando esses óvulos mensalmente. O homem não, o homem, a cada 90 dias, ele tem uma safra nova de esperma. Então, o esperma está nascendo hoje, daqui a 90 dias ele está maduro. Então, ele pode ter relação todo dia, que ele vai estar sempre fértil, não vai se esgotar os espermas. Eles são produzidos continuadamente, é um método que vai, a cada 90 dias, renovando os espermas. Tá? Então, isso é mito. É mito, Marco. Como a gente colocou aqui, aproximadamente 500 mil casais são inférteis, né, doutor? Têm dificuldades para terem os seus bebês. E a gente sabe que a prevalência, a gente até já falou isso aqui no programa, mas é importante a gente ressaltar que a mesma quantidade da mulher está para o homem, né, doutor? Não é somente a mulher em maiores proporções que tem o problema da infertilidade. Hoje está ali, né? Os fatores que dificultam engravidar são 35% nos homens, 35% nas mulheres. Tá? 90%. E 10% é aquele casal que tem a infertilidade sem causa aparente. Você não sabe onde está a infertilidade, não consegue diagnosticar, são 10%. 35% das causas são fatores masculinos e 35% das causas são fatores femininos. Então está bem equilibrado, está bem democrático, né? E aí então, para cada caso, nós vamos indicar um tratamento. Sim. Né? Tem casos que, por exemplo, se o homem tem um esperma, se ele é subfértil, ele tem um esperma um pouco abaixo da normalidade, você pode apenas fazer um processamento seminal, melhorar esse esperma no laboratório e fazer uma inseminação intrauterina. Como é que é feita a inseminação? Através no início do ciclo, no segundo ou terceiro dia, a gente começa a administrar medicamentos hormonais para preparar os ovários. A intenção nossa com a administração desses medicamentos é a gente conseguir recrutar de 2 a 3 folículos. Para lá, pelo 12º dia, esses folículos estão em torno de 18 milímetros. A gente acompanha com ultrassom seriado a cada 3, 4 dias. Esses folículos estando com 18, a gente vai administrar um medicamento que vai amadurecer o óvulo que está dentro do folículo. E daí, 24 a 36 horas, esse folículo vai eliminar o óvulo. Nesse momento, é o momento que o casal volta ao consultório, o marido colhe o esperma por masturbação, faça processamento seminal, turbina esse esperma, passa um catéter através do colo do útero e leva o esperma até a trompa. Então, nós vamos facilitar o esperma chegar lá na trompa. Ele não vai precisar subir, vencer a ação da gravidade para chegar até na trompa. Chegando lá na trompa, o resto é natural. Ele vai fertilizar o óvulo naturalmente, vai formar um embrião e esse embrião vai voltar para o útero e vai se implantar no útero naturalmente. Só para a gente poder encerrar, doutor, rapidinho, a Tamíria Feitosa, de Presidente Epitácio. Tenho 25 anos, já tenho 2 filhas, mas percebi que demoro muito para engravidar, de 3 a 4 anos. Ela está querendo saber se ela tem algum problema de hormônio. Então, se ela tem ciclos regulares, ela é jovem, então a ovulação dela, teoricamente, é normal. Então, ela precisa que o marido dela fizesse um espermograma. Porque esses casos são casos de casais subférteis. Então, aqueles casais que o espermograma do marido está no limite da normalidade,
Então, esse esperma ele é mais lento, então ele demora, às vezes, para conseguir engravidar a mulher. Normalmente, o caso é um fator masculino. É porque, geralmente, o casal deve começar a se preocupar depois de um ano, doutor, tentando ter o bebê. Meses. Quando o casal tem menos de 35 anos, a gente pede sempre com um ano. Mais que 35 anos, Gisele, a gente pede para abreviar esse tempo para 6 meses. Depois dos 40 anos, então, não demora para ir. Casou, 2 meses já procura especialista. Doutor, obrigada mais uma vez. Próximo mês tem muito mais orientação para você que sofre com a infertilidade. Se tem alguma dúvida, pode mandar, que no próximo mês o doutor responde. Até breve. Com certeza. Até breve. Vem aqui que eu tenho um recado especial para você que está pensando em seus móveis planejados. Preste atenção nesta dica. Quer qualidade, rapidez e economia? Então faça um orçamento e projeto com a Danciari Móveis Planejados. A Danciari Móveis Planejados é uma empresa do Grupo Coima com mais de 60 anos no mercado nacional. A Danciari, gente, é aqui da nossa região. Olha que maravilha. São lojas de fábrica e por isso vende com o melhor preço. Tem as mais lindas cozinhas planejadas, armários, home office, bancadas e muito mais. Sua casa, tenho certeza absoluta, vai ficar ainda mais linda com os móveis da Danciari Móveis Planejados. Ligue agora e um profissional vai até você, tá bom? Danciari Móveis Planejados. Lojas de fábrica em Presidente Prudente, Dracena e São Paulo. Danciari, uma empresa do Grupo Coima.